Bem, nós vimos primeiramente as equações lineares, as equações do primeiro grau, né? A função do primeiro grau. A função do primeiro grau, o desenho dela é uma reta, tá bom? Qual a característica dessa função do primeiro grau? O expoente é 1. Depois nós vimos as funções do segundo grau, que é uma parábola. A parábola pode ser para cima ou para baixo, tá? Tudo isso nós vimos. E agora nós vamos trabalhar com as funções exponenciais, tá bom? É claro, antes disso aí nós vimos as funções modulares, tá? Perdão, então nós vimos a função do primeiro grau, função do segundo grau, as funções modulares, e agora nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre as funções exponenciais. Eu até comecei a falar isso em algumas aulas. Vejam, a função exponencial é algo que não cresce proporcionalmente, tá bom? Também já falei isso aí durante nossas aulas, que um exemplo de uma função exponencial é alguns tipos de doença, a multiplicação celular, tá? De célula, né? Doenças. Então, se vocês verem, né, esse momento que nós estamos passando, a preocupação é que ela não é proporcional. Tá? O que eu estou querendo dizer proporcional? Não é uma pessoa transmite para duas. Essas duas vão transmitir para quatro. Essas quatro vão transmitir para 8. Essas 8 vão transmitir para 16. Então, ela não é proporcional. Né? Não é proporcional. Dinheiro também cresce numa função exponencial. Tá? Por quê? É juro de juro. Então, é o chamado juro composto. Tá bom? População. A população, a princípio, cresce exponencialmente. Tá? Então, vários fatores, vários fenômenos crescem exponencialmente. Ok? E qual é a diferença para nós escrevermos, então, uma função exponencial de uma função do primeiro ou do segundo grau? Bem, deixa eu. Então, basicamente, nós escrevemos que uma função exponencial é uma função do tipo f de x igual. Vou esperar ele rodar aqui. Então, uma função exponencial é uma função desse tipo aqui, ó, f de x, f de x, f de x é igual a 1a elevado a x. Então, vejam, a parte de baixo aqui é chamada de base, e o x está no expoente. Vamos colocar um exemplo disso. Eu tenho f de x igual a 2 elevado a x. 2 elevado a x. Ok? Bom, vamos imaginar aqui, pessoal, quando eu tenho f de zero. F de zero. Então, vamos pensar mentalmente. Quando x for zero, 2 elevado a zero é 1. 1. Depois, eu vou fazer aqui f de 1. Quando x for igual a 1, f de x vale 2 elevado a 1, 2. Quando eu tiver o valor f de 2, opa. Quando x for igual a 2, 2 elevado a 2, 4. Quando eu tiver um f
de 3. Veja só, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Quando eu tiver aqui f de 4, vai ser 2 elevado à quarta. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. E assim eu continuo sucessivamente. Mas vejam, quando eu coloco a função f de x igual a 2x, qual vai ser o desenho dele? Vai ser... Espera só um segundo. Deixa eu só apagar isso daqui. Então, eu vou escrever isso daqui, tá? Ó. Então, eu vou escrever aqui. F de x, que é igual a y, vai ser igual a 2. A potência, para ficar aqui em cima, tá? Nesse software, no GeoGebra, é o chapéuzinho, ó. 2 elevado a x. Viu? Eu coloquei 2, coloquei o chapéuzinho e depois o x. É que não aparece o chapéuzinho aqui. Olha o desenho dele, ó. É exatamente esses valores que eu substituí. Vou passar aqui para vocês. Ó. Quando x for igual a zero, observa. X igual a zero. Olha lá. Quando x for zero, tá vendo? Zero. Todos estão vendo aí, amigos? Estão vendo? Sim. Sim. Ó, quando x for zero, y vale 1. Quando x for 1, y vale 2. Quando x for 2, y vale 4. Quando x for 3, y vale 8. Ó, 16. estão vendo aqui esses pontos? Ó, vou colocar todos esses pontos aqui. Ó. Ó, quando x for 1, e x for 1, aonde que ele encontra aqui? Aqui. Quando x for 2, encontra aqui no 4. Ó, tá vendo? Ó, 4. Quando x for 3, quando x for 5, olha quando x for 5, aonde que ele fica? Fica bem aqui em cima. Ok? Que é 16, ó. Bem, vejam que de 1 para 2, quanto que ele cresceu? Ó? Só para vocês entenderem o que é esse crescimento. Ó. De 1 para 2, quanto que em y cresceu? Cresceu 2, ó, tá vendo? Estava em 2, foi para 4. Agora, de 2 para 3. De 2 para 3. Ó. Aqui ele cresceu 2, certo? Ó, de 2 para 3. Ele já cresceu 1, 2, 3, 4. Então vejam que não é proporcional. E aonde nós enxergamos isso? Enxergamos isso em vários fatores da natureza. Bem, o que eu quero que vocês façam? Eu vou fechar aqui. Bom, vou fechar aqui. E o que eu quero que vocês façam? Novamente, vou seguir o mesmo modelo que nós fizemos na aula passada. Hoje nós temos apenas 4 pessoas. 4 não, 7, 6, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas, não tem problema, a gente faz 2 grupos. O que eu quero que vocês façam? Essas aulas aqui que fala de funções exponenciais, começa aqui na aula 58. Ó, essa daqui, ó, 61. É de 58 a 61, tá bom? 68 a de 58 a 61. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês peguem, entendam o que é isso que eu acabei de dizer para vocês. Eu quero que vocês entendam a curva. A curva.
Vejam que eu utilizei o software GeoGebra e vocês viram que a curva tinha uma característica. Tá bom? Bem, só que esse GeoGebra eu já tinha pedido para vocês, né? Ele é gratuito e você não precisa instalar ele no computador. Eu instalei ele no meu computador porque sempre estou trabalhando. Mas vocês podem baixar ele no celular. Baixar não. Você pode, pelo site, utilizar ele online. Então, você vai utilizar o GeoGebra online. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem. E aí você entra no site GeoGebra Online e você utiliza ele. E depois que você sai, ele não entra no seu computador, tá? Não vai ficar no seu computador. Como que vocês vão fazer isso? Bem, eu vou mostrar aqui, tá? Ó, estão vendo? Muito simples. Eu vou pelo Google mesmo, que é mais fácil, e vou digitar GeoGebra, ó, online, ó, GeoGebra online. Vou clicar aqui. Aí ele tem o clássico e o online. Ó. É só clicar aqui. Cliquei, pronto. Esse daqui ele já vem com uns exemplos. Vou voltar, não vou usar esse aqui não. Não quero isso daqui não. Eu vou usar esse clássico. Deixa eu ver se tem outro. Não, vou usar esse clássico aqui. Ó. Esse online ele já vem com exemplo. Eu não quero, vou usar esse aqui. Ó, pronto, ele já está. Eu vou utilizar. Ó, só demora um pouquinho que eu estou gravando, tá? Então ele fica um pouquinho lento. Bem, estão vendo aqui, meus amigos? Estão vendo? Sim, Sim. Sim. Pessoal, sim. 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 Bom, vejam só. Eu vou repetir novamente aquele mesmo exemplo que eu fiz. Ó. Y igual. Eu vou colocar 2. Para colocar o X aqui em cima, eu coloco o chapéuzinho, tá? O acento circunflexo. Tá bom? Chapéu é que ele não aparece aí para vocês. Peraí. Ó, eu coloco 2, chapéuzinho e depois X. Bom, olha a curva. Observem que essa curva é crescente. Essa curva é crescente. Então, ela é uma curva exponencial. Mas como que eu sei que ela é uma exponencial? Ela não é linear, não é do primeiro grau, porque a função do primeiro grau é uma reta. Ela não é do segundo grau, porque a do segundo grau é uma parábola. Ela não é uma função modular, porque a função modular tem uma espécie de V. Então, ela só pode ser uma função exponencial. Ok? Como que é uma função exponencial? Ela começa com um crescimento pequeno e depois ela começa a crescer muito. Ó. Observe. Da distância, ó, de 4 da distância do 5 para o 6, olha como que ela cresce. Ó. Então, é assim que eu vejo. Bom, veja que ela tem um aspecto crescente, ela começa a crescer. Ó. Por quê? Conforme eu aumento os X, eu aumento os valores de Y. Agora eu vou fazer um. Viram? Esta função aqui agora ó, é a G. Ela está decrescendo. E a verde está crescendo. Por que eu sei que a G está decrescendo? Ó, ela começa aqui em cima em Y. Conforme eu aumento o valor de X, a função diminui. Vejam só para vocês verem. Quando eu estava em menos 1 para X, Y aqui é 2. Quando eu estava em 0, 0 é 1. Quando eu estava em 1, olha aqui o ponto dela, ó, diminuiu. Então, a função vai ser decrescente quando a base for maior que 0 e menor que 1. Veja só, quando for aqui 0, que vai dar 1. Quando for 2, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Então, 1 quarto é 0,25. Então, toda vez que a base for maior que 0 e menor que 1, a função será decrescente. Ok? Bom, olha
Olhem só para vocês verificarem. Eu vou colocar um outro exemplo de uma função, mas agora eu vou acrescentar mais alguma coisa. Então, eu vou escrever que y é igual a 3 vezes, ó, coloquei vezes, 4 elevado a x. 4 elevado a x. Olhem só. 4 elevado a x. Essa nova função aqui em azul, que é h. Tá? Veja como que ela mudou um pouco, mas ela continua sendo crescente. Ó. Eu coloquei um valor, mas ela continua sendo crescente. Tá bom? Por quê? Porque a base dela é maior que 1. Então, quando a base é maior que 1, ela é crescente. Quando a base é maior que 0 e menor que 1, ela é decrescente. Ok? Ah, professor, e quando a base for negativa? Quando a base for negativa, ela não é uma função exponencial. Tá bom? Por quê? Se a base aqui for negativa, o expoente for ímpar, ele vai dar um número negativo. Se for par, dá um número positivo. Então, a base sempre tem que ser positiva. Ok? Bem, todos entenderam? Todos entenderam, pessoal? Sim. Sim. Sim? Bom, voltando então no GeoGebra. Deixa eu... Deixa um pouquinho. Bom, no GeoGebra, o que eu quero que vocês verifiquem, eu quero que vocês peguem algumas funções, eu quero que vocês estudem, que vocês saibam explicar exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. A diferença entre a função do primeiro grau, a função do segundo grau, a função linear e a função modular. Veja, eu fiz um exemplo aqui de uma função exponencial. Eu vou fazer aqui o exemplo de uma função do segundo grau. A função do segundo grau, y igual a x ao quadrado. Ó, eu coloco o chapéuzinho, x ao quadrado, menos 5x. Opa, desculpa. É só x ao quadrado, tá? X ao quadrado mais 5x. Então, isso aqui é uma parábola. Eu sei que é do segundo grau porque é uma parábola. Eu vou fazer uma do primeiro grau. Y é igual a 2x menos 4. Olha só, a G é do primeiro grau, é uma reta. Bom, eu vou fazer agora uma modular. Y é igual... Ó, para eu fazer uma função modular, lembre-se que são entre barras, né? Só que não tem o símbolo de barras no GeoGebra. Eu tenho que escrever ABS. Então, ABS. Ó, ele já virou. E aí eu vou colocar menos não, vou colocar 3x. Sair do módulo e vou colocar mais 5. Mais 1. Olha a função modular aqui. Adverte. Bem, vocês viram que eu utilizei a ferramenta do GeoGebra. O GeoGebra, deixa eu pegar o site aqui. O GeoGebra, eu vou deixar ele aqui. O GeoGebra, você começa a fazer essas operações, né? Você começa a trabalhar isso, começa a verificar o comportamento de uma função, isso é fundamental. Isso, nesse momento, é muito mais importante do que você saber fazer os cálculos manuais de uma função. E você pode colocar no seu celular ou no seu computador. Para hoje, o que eu quero é que vocês saibam trabalhar com o GeoGebra. E saibam me explicar isso. Fazer a função exponencial, fazer uma função modular, entender o comportamento, quando que ela está crescendo, quando que ela é decrescente. Vai jogando valores, vai trabalhando com o GeoGebra.
O GeoGebra tem infinitas ferramentas. Então, eu posso deixar ele um pouquinho mais colorido, posso escrever na função. Eu vou separar vocês em 2 grupos e nós vamos ficar trabalhando no GeoGebra e explorando as funções modulares, primeiro grau, segundo grau e exponenciais no GeoGebra. E aí depois eu vou estar passando essas salas, tá? Eu já criei as salas. E aí vocês vão, né, se der tempo hoje ou na próxima aula, vocês vão me apresentar ou escrever alguma coisa sobre isso. Alguma dúvida? Não. Não? Deixa eu só pegar aqui, grupo 1, quem pode ser? Grupo 1. Grupo 1. Grupo 1, pessoal, tem alguém que queira ir para o grupo 1? Serão 2 grupos. Professor, acho melhor o senhor decidir. Espera um pouquinho. Por quê? Não chega num acordo aí? Tá, peraí. Espera um pouquinho. Sério que eu tenho que decidir? Tá, espera um pouquinho. Então, deixa eu já fazer do grupo 2 aqui, que a gente já decide. Interação de grupo 2. Pessoal, não tem acordo mesmo? Não querem decidir vocês? Acho melhor você decidir. Tá, então vamos manter o que nós fizemos na semana passada, tá? Deixa as meninas e os meninos, tá bom? João, Gabriel e Marcos e Maria Clara e Maria Carolina. Tudo bem? As meninas vão no grupo 2 e os meninos vão no grupo 1. Tá bom? Podem sair dessa sala e podem entrar nesses grupos que eu passei para vocês. Eu vou estar conversando mais específico aí em cada grupo, tá? Bom, podem ir para a sala, podem sair e podem ir para a sala referente aos grupos, tá? Então, os meninos vão no grupo 1 e as meninas vão no grupo 2, tá bom? Beleza? Entenderam? Podem ir? Tudo bem, João? Entendeu? Bem, então, nesse momento também, eu vou deixar os grupos discutirem e, a princípio, eles vão começar a fazer as atividades, vão começar a instalar o GeoGebra. Beleza, João? Professor, Conseguiu, João? Oi. tem alguma diferença do GeoGebra que é instalado para esse que é do Google? Não, é que o instalado ele vai ficar no seu celular, vai ficar no computador, né? Ele vai ficar pesado. Eu vou usar esse aqui mesmo, Qual? o do Google. Isso, melhor, mais fácil, mais prático.
Eu já estou indo na sala lá, tá? Tá. Ô, João, pode sair dessa sala, João. Fica só na outra sala. Então, a princípio eles vão ter uma certa dificuldade. Eu vou deixar esse tempo para eles se familiarizarem com o GeoGebra e depois eu passo em cada grupo para verificar e para dar ideias para eles.